Fala galera, eu sou o Moa, finais da NBA pegando fogo e hoje é episódio feliz, você já vai entender por quê. Então, vamos nesse episódio de hoje falar como que foi o jogo 2, a segunda partida entre Miami Heat e Denver Nuggets nas finais 2023 da NBA. Então, bora lá! E é isso, dia de felicidade, dia do nosso Miami Heat. Jogo 2 das finais da NBA aconteceram ontem, domingão aí. A gente teve a segunda partida, segundo jogo em casa pro Denver Nuggets, né? Segundo jogo na altitude de Denver. E aconteceu o quê? Já vou adiantar. Não posso negar a minha felicidade. O nosso Miami Heat venceu. Vencemos a partida 2. Miami Heat empata, série tudo igual. 1-1 e vamos para Miami no jogo 3, ó, empolgado. Vamos aí, mas vamos contar o que aconteceu, como que foi essa partida, essa vitória do Miami lá em Denver. No primeiro quarto, o Miami Heat já começa com uma notícia pré-jogo, né? Que o Caleb Martin, que era o cara que tava há 3 jogos seguidos, pelo menos aí, entrando de titular no time do Miami Heat, no lugar, na posição 4, no lugar do Kevin Love. O Erik Spoelstra, né? Que foi um dos principais caras desse time, o técnico do Miami Heat, já decidiu no pré-jogo colocar o Kevin Love como titular. Então o Miami Heat já começou com essa mudança. E na primeira cesta da partida, a gente já teve uma notícia boa pro Miami, que foi a primeira cesta do jogo foi uma cesta de 3 do Strus. E nossa, que felicidade, porque no jogo 1, o Strus, que é um ótimo arremessador de 3 do Miami, foi 0 de 9 tentativas para 3 pontos. Então já começar o jogo assim é bom demais, né? E falando nisso, o Strus não só fez a primeira cesta de 3, como já ficou quente nesse quarto. O Strus fez 12 pontos nesse primeiro quarto. Do lado do Denver Nuggets, o Denver acabou fazendo 11 pontos com o Nikola Jokic. Nikola Jokic que começou muito bem a partida, mas esses 11 pontos do Jokic estavam mostrando uma coisa pra gente, que era o Miami deixando, entre várias aspas, né, o Jokic jogar um pouco mais e tentando travar, né, parar o Jamal Murray e o resto do time do Denver, mas principalmente o Jamal Murray. Então foi isso que aconteceu. Miami começou no primeiro quarto com uma vantagem, mas no finalzinho ali do quarto, o Denver acabou tirando ela. Tanto que acabamos o primeiro quarto com o Heat vencendo só por 3 pontos. O Heat tinha aberto ali 10 pontos mais ou menos nesse quarto. O Denver acabou caindo, deixando, né, encostando nessa diferença. O segundo quarto foi um quarto que o Denver Nuggets destruiu e aí tirou toda essa vantagem do Miami e passou realmente à frente do placar. Aquela estratégia do Miami Heat não deu certo nesse quarto, porque o Jamal Murray teve 8 pontos, teve um quarto bom. O Green, do time do Denver, teve 7 pontos. Do lado do Miami Heat, a gente ainda teve o Gabe Vincent com 8 pontos e o Butler com 7, mas a gente teve aí um Jamal Murray, como a gente falou, mais quente, né? Não como aconteceu no primeiro quarto, no segundo quarto o Jamal Murray mais quente, e aí com o Jamal Murray quente, o Jokic é incrível, né? Você sabe. Então ele vai estar bem, o Jokic. Com o Murray bem, a coisa começa a complicar, porque começa a incendiar os outros jogadores do próprio Denver Nuggets. Por isso essa estratégia do Miami Heat. Então, Denver vence o segundo quarto e passa na frente de vez na partida. Chegamos então ao intervalo de jogo. O Denver, que estava perdendo no primeiro quarto, né? Fomos pro intervalo com o Denver vencendo por 6 pontos essa partida. Nikola Jokic com 13 pontos era o único jogador do Denver que tinha passado dos 10 pontos. Já no Miami Heat a gente tinha 3 jogadores nessa categoria. O Strus com 14, o Vincent com 12 pontos e o Jimmy Butler com 11. Terceiro quarto, um quarto decisivo geralmente nos jogos dos playoffs, né? O jogo que volta do intervalo para saber se o time que tá perdendo, que foi pro intervalo perdendo, vai ter uma resposta ou não. Mega quarto do Adebayo nessa partida, com 8 pontos, né? 8 pontos ele teve só no terceiro quarto, mas eu nem vou ficar falando muito do Adebayo. Eu queria ressaltar a estratégia do Spoelstra, a estratégia do Miami Heat. Lembra que a gente falou? Estratégia do Miami nessa partida. Deixa, entre aspas, o Jokic um pouco mais solto, foca na marcação do Jamal Murray e no resto do elenco, principalmente no Murray. Esse terceiro quarto foi a prova dessa estratégia. Sabe por quê? O Jokic fez 18 pontos nesse quarto. 18!
Só que o Jamal Murray fez 2 pontos só pro Jamal Murray nesse quarto. Então, esse terceiro quarto foi a prova viva, né, vamos dizer assim, dessa estratégia do Heat. E começamos aí o último quarto dessa partida, o último quarto importante, Denver vencendo por 8 pontos. Entramos com uma boa vantagem aí de Denver nesse último quarto. O Miami adotou de vez nessa estratégia que a gente falou de marcar o Jokic, deixar ou melhor, marcar o Murray, deixar um pouquinho o Jokic e depois ir pro resto do time. Miami que pelas diretivas, né, vamos dizer assim, pelo direcionamento do Erik Spoelstra, adotou de vez a defesa em zona, colocou a defesa em zona, que já é clássica, né, já é característica do Miami Heat, colocou de vez nesse último quarto, ó, todas as posses de bola pro time do Denver, defesa em zona. E a gente teve um quarto brilhante do Duncan Robinson. Duncan Robinson fez todos os seus 10 pontos nessa partida. Nesse último quarto, brilhou demais. A gente ainda teve o Butler com 8 pontos e o Adebayo com 7. Esse trio do Miami foram as estrelas desse último quarto. E só pra vocês verem essa questão do Murray e Jokic da defesa do Miami. Próximo do fim do jogo, o Jokic já tava com 35, já tava com quase 40 pontos na partida. E o Jamal Murray tava com 12. Só 12 pontos. E ele não tem essa média de pontuação. Ele tem uma média de pontuação próximo dos 30, 25, 30 pontos por jogo. Então, realmente, pra vocês verem essa diferença. O Jokic vai fazer quase 30 pontos, né? Então, essa estratégia do Miami se mostrou certa, mas no finalzinho da partida, o Miami ali começou a abrir 8, 9 pontos de vantagem. Uma vantagem tranquila, que dava para administrar, mas o Jamal Murray, uma hora ele ia aparecer, né? Jamal Murray fez 2 cestas de 3 nos últimos minutos, acabou encostando no placar pro lado. O Casey Pinda fez uma cesta de 3 muito clutch ali nos últimos minutos ali, para encostar no placar, e faltando 11 segundos para acabar a partida, jogo 111-108, Jamal Murray teve a chance de fazer uma cesta de 3 para empatar e levar o jogo para overtime, para prorrogação, mas é aquela coisa, né? O Murray não estava quente na partida, então ele acabou errando, muito bem marcado pelo Jimmy Butler, viu? Jimmy Butler marcou ele muito bem nessa posse de bola e ele não acertou essa cesta, rebote para o Miami. Miami Heat vence o jogo 2, empata a série em 1-1, vitória gigantesca do Miami, vence, tira a invencibilidade do Denver Nuggets. Denver Nuggets não tinha perdido, né, nenhum jogo em casa nesses playoffs, gente, nenhum. Denver venceu todos os jogos lá. O Denver Nuggets venceu todos os jogos na cidade de Denver nesses playoffs. Miami é o primeiro time nesses playoffs que vence um jogo lá. Gigantesco, né? E fora que o Miami Heat já não ganhava do Denver lá em Denver, ó, há anos e anos. Então quebra Miami. Esse time é incrível, né? Quebra tudo isso. Além disso, Miami entra para a história dos playoffs, né, da NBA, das finais e principalmente dos playoffs. Porque o Miami, nesses playoffs agora de 2023, eles completam 7 jogos. O Miami em 7 vezes nesses playoffs, em 7 partidas diferentes. Nessas 7 partidas em que o Miami estava perdendo por mais de 10 pontos, o Miami virou e venceu a partida. Então o Miami está empatado com o próprio Miami Heat, que 2 vezes já fez isso em 2011, 2012, e também com o Golden State Warriors, que também já fez isso. Então essas 4 vezes, né, 3 vezes o Miami e uma Warriors, um time por 7 vezes, por 7 jogos em uma série de playoffs, em um ano de playoffs, acaba vencendo 7 partidas depois de estar perdendo por mais de 10 pontos. É o time, né? Miami é o time que não desiste da partida. O último quarto do jogo 1, a gente já falou isso. Miami estava perdendo por mais de 20 pontos no jogo 1 e encostou para 9 pontos no último quarto. Acabou perdendo? Sim, mas encostou. O Miami não desiste e agora tem que maravilhoso, né? Que maravilhosa essa vitória do Heat. Mas vamos lá, vamos falar dos destaques, porque agora vamos mostrar um pouco mais de detalhes em ofensivamente, né? Vamos falar ofensivamente agora. Quais foram os destaques dessa partida? Do lado do Miami Heat, Jimmy Butler, 21 pontos, 36% de aproveitamento. Apesar dos 21 pontos, baixo aproveitamento para o Jimmy Butler, mas já foi uma melhora,
porque ele estava até meio apagado no jogo 1, já apareceu mais para jogo nessa partida. Segundo, Adebayo, que vem sendo o cara desse Miami Heat. Adebayo, 21 pontos, 57% de field goal, agressivo, confiante, tá indo pra cima o Adebayo, mas tá mandando bem demais. Gabe Vincent, outro cara que tá voando no Miami também. 23 pontos, 66% de aproveitamento. O Strus, né? O Avestruz. Incrível, 14 pontos, 40% dos 3 pontos. O Strus que teve uma melhora gigantesca, né? Porque no primeiro jogo foi 0 de 10. 0 arremessos em 10 tentativas, agora fez aí seus 14 pontos, 12 deles só no primeiro quarto. E o Duncan Robinson, 10 pontos, 80% de aproveitamento, todos os 10 pontos no último quarto. Na hora que precisava, mandou bem demais. Do lado do Denver, a estratégia da defesa em zona e liberar um pouco o Jokic, traduz nos números. Jokic, 41 pontos, 11 rebotes, 57% de aproveitamento. Jamal Murray, ó, não teve 30 pontos. Jamal Murray, 18 pontos, só que 6 deles foram nos últimos minutos. Até lá o Jamal Murray estava com 12. Então, 18 pontos pro Murray, 10 assistências, 46% de aproveitamento. Aaron Gordon, com 12 pontos, 71% de field goal. E o Bruce Brown, com 11 pontos, 44% aí de aproveitamento, né? Agora, como que a gente vai para esse próximo jogo, pra gente fechar o episódio aqui? Próxima partida, partida 3, agora os jogos vão ser os jogos 3 e 4, lá em Miami, lá na Flórida, lá na casa do nosso Miami Heat. Miami Heat tem agora uma ligeira vantagem, porque vence um jogo fora de casa, né? O normal, pelo favoritismo do Denver, e o normal pelo mando de quadra, vir com um 2-0, né? O time que tem a pior... teve o pior aproveitamento da temporada regular. No caso, entre Denver e Miami, foi o Miami. Denver primeiro do Oeste, Miami oitavo do Leste. Então, o natural é o time que tem vantagem em vencer os 2 jogos em casa. Não foi isso que aconteceu. Miami conseguiu ali o feito de ganhar um joguinho fora de casa e agora tem a vantagem de estar jogando 2 jogos em Miami. Então, Miami Heat, no mínimo, né, a gente espera que a série volte pro jogo 5 2-2, no mínimo do mínimo, mas o torcedor aqui do Miami Heat quer o quê? Eu quero um 3-1, moleque. Eu quero um 3-1. Imagina o Miami vencer os 2 jogos em Miami. Vai ser muito difícil, como foi essa partida, é óbvio, né? Lógico que eu tenho o senso da realidade. Vai ser muito difícil. Mas seria muito louco, não seria? Se o Miami abrisse 3-1 nesses 2 jogos ali. Já quero ver o jogo 3 já. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like pra ajudar a gente aqui do Rebodunk. Também já aproveita e vai clicar no like. Clica aqui, siga, se inscreva pra não perder nada de NBA do Rebodunk. Então é isso, valeu, falou!